Vamos falar agora sobre a estrutura de repetição while, loop while. Basicamente, no while, tá, a condição tem que deixar de ser verdadeira dentro do loop para a gente executar com sucesso a nossa estrutura. Basicamente, qual que é a diferença do while e do for? Ambas são estruturas de repetições, né, de repetir a ação várias vezes. Mas a principal diferença, uma das principais diferenças, é que o loop while ele executa uma condição enquanto essa condição for verdadeira. E essa condição ela é verificada antes de cada iteração. Então vamos na prática aqui, que a gente vai exemplificar melhor aqui. Tá? Então, eu tenho aqui o computador, eu declaro uma variável fora, né? O computador recebe 0. E aí eu tenho while. While significa enquanto. Enquanto o contador for menor que 5, eu vou printar esse contador e eu tenho que ter uma forma para que essa minha verificação uma hora chegue a falsa. Né? Então aqui embaixo, dentro do loop while, eu vou colocar contador recebe contador mais 1. Então cada iteração ele vai acrescentar 1 para o meu contador e vai chegar uma hora que essa condição aqui vai ser falsa. E quando essa condição for falsa, o meu programa se encerra. Se eu tirar essa linha daqui, isso vai travar o meu programa, ele vai ficar em um loop infinito. Tá? Então vamos executar aqui. Então ele passou aqui, o contador começa com 0. Então a primeira ele só vai entrar nesse loop se essa condição for verdadeira. Então tem que ser verdadeira pelo menos uma vez, que é justamente esse primeiro comentário que eu deixei aqui. No while, a condição tem que deixar de ser verdadeiro dentro do loop. Tá? Na verdade é essa aqui. Essa condição é verificada antes de cada iteração e ela tem que ser verdadeira pelo menos uma vez. Então aqui o que o meu comando fez? Ele entrou aqui, né, contador recebe 0, então ele executou. Enquanto o contador for menor que 5, vou printar. Primeiro ele passou aqui, contador é 0. Então ele executou, tá? Printou aqui o 0. Depois meu contador é 0 mais 1. Então o contador recebe 1. Na segunda iteração esse contador já é 1, não é mais 0. E assim sucessivamente. Tá? Então, só para você entender, né? Qual que é a diferença entre essas duas estruturas, entre o while e o for. O loop while ele executa, né, esse bloco de código enquanto essa condição que eu especifiquei ela for verdadeira. E ela é verificada antes de cada iteração. Se eu, por exemplo, colocasse aqui 10, esse valor 10, veja que contador, enquanto o contador for menor que 5. Aqui a minha condição já é falsa de cara, né, já no início. Então ela nem vai executar nada, porque ela tem que ser verdadeira pelo menos uma vez. Tá? Então eu coloco 0. Aqui. Ok. E vamos ver aqui novamente mais uma. Tá? Aqui para você entender bem. Tá? O valor de I nessa seção é 0, depois 1, 3, 4 e ele finalizou aqui no else. Eu posso usar o else também com while. Tá? E aqui ele finalizou com um valor 5. Então o que eu quero que você entenda é essa diferença. Tá? Qual que é muita gente não compreende a diferença do for e do while. Tá? Enquanto o for ele é usado principalmente para iterar, né, sobre uma sequência determinada, esse loop while ele vai ser repetido inúmeras vezes. Às vezes a gente não sabe quantas vezes que eu quero repetir uma determinada ação. Talvez eu quero que o usuário me diga que hora que
que é a hora de parar. Lembra daquele exemplo que a gente fez no módulo anterior? Né? Eu coloquei o menuzinho lá para quem está usando o programa dizer, ó, quando eu apertar 5 eu quero que pare. Ali não dava para usar o for, porque o for ele iria repetir determinada sequência de vezes. Então, while, quando a gente não sabe quantas vezes eu quero repetir uma determinada ação, eu uso um for para ele chegar nessa verificação. E não posso esquecer, tá, de criar um mecanismo para essa condição ser falsa em um determinado momento. Claro, depende do teu objetivo. Pode ser que vai ter algum programa, pode ser que tenha algum programa que você queira que rode para sempre. E tudo bem, né? Você vai fazer dessa forma. Por exemplo, se eu tirar aqui essa última parte, tá? Esteja preparado se você tirar, tá? Para provavelmente seu computador travar ou alguma coisa, mas eu vou fazer no meu aqui, tá? Salvei e veja que ele vai entrar no loop, tá? Contador 0. Enquanto o contador for menor que 5, print contador. E veja que eu não alterei aqui a minha variável. Então ele vai entrar no loop infinito. E ele vai ficar printando 0 para o resto da vida aqui. Então, eu tenho que parar aqui minha execução. Tá? Tentar parar aqui. Veja que ele está executando e está consumindo muita memória. Tá? Então é isso. Esse é o perigo. Tome muito cuidado quando você for fazer essas operações. Tá? Então, consegui ressuscitar aqui. Vamos executar agora de forma correta. Então é isso. Aqui nós vamos falar sobre umas condições aqui, pass, break e continue, que é para nos auxiliar aqui também dentro do loop while, dentro das estruturas de repetição. Tá? Então, se encontrarmos o número 5, o programa irá parar. Então eu estou aqui dentro do while, é uma estrutura normal de repetição, e eu coloco aqui que enquanto o meu i for menor que 10, eu quero que ele faça essa repetição. Só que eu coloco uma condição aqui. Se eu chegar em um determinado número 4, por exemplo, eu quero parar, não precisa. Só que se encontrar o número 4, eu quero que pare. Eu coloco o break. Break é justamente parar. Tá? E ele vai parar aqui no 3, tá? 0, 1, 2, 3. Por quê? Porque ele encontrou o número 4 e parou. Veja que tem o pass. O pass é não faça nada. Tá? Então, ele entrou aqui no loop, viu que o primeiro registro é 0, então ele passou direto, veio para o else e viu esse pass aqui e passou direto, porque não era para fazer nada. No 1 a mesma coisa, no 2, e quando ele encontrou o 4, ele parou aqui. E agora o continue, tá? Deixa eu ver aqui, número, tá. O que é o contínuo? O contínuo, basicamente, ele vai continuar com a próxima iteração. Então você tem determinados registros ali, ou letras, ou números, e você quer ignorar aquele registro, aquele número, aquela letra. Você pode utilizar o contínuo nessa estrutura de repetição. Ou seja, ele vai ignorar aquele caractere específico que você determinou ali, ou aquela checagem, né? Aquela verificação, e vai continuar com a iteração. Então aqui, para você ter uma ideia, deixa eu tirar aqui. Eu tenho os números aqui, o range, né, do número menos 50 até o número 50, tá, de 10 em 10. Então eu tenho menos 50, menos 40, e eu quero trazer apenas os números positivos. Eu não quero mexer aqui, mas eu quero ignorar os números negativos. Eu coloquei uma condicional aqui.
Se número for menor que 0, continue, tá? Então não faça nada e continue para a próxima e traga o número. Olha a diferença? Ele vai trazer apenas os números positivos, tá? Ou seja, o contínuo ele vai ignorar essa busca que eu fiz aqui, esse resultado, tá? Então, se for menor que 0, ele vai continuar, ele vai ignorar e vai para a próxima, até encontrar algo fora dessa verificação, tá? Dessa estrutura condicional, dessa condição que eu deixei aqui. Então é isso, pessoal. A aula de hoje, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Tchau, tchau.